Pampa Debates. Oferecimento GBUX, a proteção certa para a sua família. Unimed Porto Alegre, cuidar de você, esse é o plano. Biscoitos Zezé, carinho que vem de família. E Banrisul Digital, tudo no seu tempo. Estamos iniciando este Pampa Debates aqui do litoral norte do Rio Grande do Sul, em Atlântida, junto à Saba, com os estúdios panorâmicos da Rede Pampa. Estamos num dos estúdios, que é o estúdio de televisão. E com cast de estrelas aqui. Poderia ter cast melhor? Não. Dó Sirena, feliz da vida, turnês, o ano passado, sucesso, casa lotada em tudo. Andou por Lisboa, Alemanha, América do Norte, América Central. Pô, foi um ano cansativo para o Roberto. Vocês estão tirando o couro do Roberto, hein, o Dodge? Paulo Sérgio, em primeiro lugar, é um privilégio estar aqui iniciando o ano, já como tem acontecido nas outras oportunidades. Esse prazer estar aqui entre os amigos, né, no Pampa Debates, sempre bem acompanhado com os amigos queridos que a gente passa o ano, né, desejando não que o ano passe tão rápido, mas lembrar que logo chega o verão para encontrar todos aqui no nosso Principado de Atlântida, né, é um privilégio. E sim, foi um ano de muitas emoções, né, como sempre. Esse ano que passou, 2018, 2019, o Roberto Carlos se dedicou à carreira internacional, a dar mais atenção para o mercado do exterior, do mercado internacional. A Globo nos acompanhou, né, nos brindando no final do ano com um programa, o tradicional especial de fim de ano do Roberto Carlos, mostrando o Roberto Carlos, o sucesso, né, que nós brasileiros temos o orgulho de ter um artista com esse reconhecimento, com essa popularidade internacional. E, enfim, então aqui estamos agora para celebrar, né, o início do ano, né, aqui em Atlântida, com esses momentos especiais com os amigos. Mas, meu caro Marcelo Dornelles, terminado o ano com ação forte do MP lá em Livramento, hein? Mandato de busca e apreensão, 9 envolvidos. Que loucura isso, hein? Bom, primeiro quando a gente pensa que a corrupção acabou, surge uma nova. Bom, para mim é uma imensa satisfação estar aqui, Paulo Sérgio, no primeiro programa do ano aqui em Atlântida, com companheiros, com amigos tão importantes para nós aqui, para mim especialmente. Te agradeço as tuas palavras, a tua consideração, a tua amizade. Pois é, a corrupção não tem fim, né? A gente trabalha com a ideia de redução, quase que uma redução de danos, né? Assim como a criminalidade, essas coisas não têm fim, e ela existe em todo lugar. Então, acho que se trabalha para reduzir, para estar em níveis toleráveis, assim. E nós temos aqui um trabalho, nós temos a Procuradoria de Prefeitos, que ela fiscaliza, assim, muito fortemente a questão dos prefeitos, junto com o Tribunal de Contas também. Fiscaliza as finanças públicas? Não, até que não. As finanças é muito mais um trabalho do Tribunal de Contas. Nós fiscalizamos as irregularidades. Então, no caso... A falta de obras públicas fiscalizam também? Conforme, sim, desde que tenha... Porque na verdade, coitado Silon, é que o nosso papel é de cobrança da política pública que seja definida em lei. Né? Então, isso é um papel que nós também fizemos. Mas na área da irregularidade, sim, teve uma operação nossa no final do ano, em Santana do Livramento, que para mim, né, da cidade dos meus pais, e a gente fica entristecido que lá, né, na fronteira do nosso estado, o meu pai chamava a capital do mundo, né, esteja com problema nessa ordem. Né? É sempre o tradicional desvio de recurso para facilitar alguns companheiros, para direcionamento de licitação, de contratações, mas enfim, nossa ideia é que 2020 seja melhor, né, em termos de segurança pública do nosso estado, do nosso país, que diminua assim, as questões de corrupção, enfim, mas nós estamos trabalhando para que isso aconteça. O Badesul recuperou, rapaz, depois dos prejuízos brutais que teve na gestão Tarso Genro, agora já pode-se dizer que o Badesul está equilibrado, mais do que isso, está superavitário, deu um resultado positivo. Parabéns, Calil, a ti, a nossa presidente, Suzana Cacuta. Primeiro, parabéns ao Paulo Sérgio, o ano que passou. Suzana Cacuta, eu falei, Janete Lontra. Janete Lontra. Já vou corrigir aqui para não ter, mas Suzana também teve problema. Cumprimentar o Paulo Sérgio pelo Pampa Debates. Eu acho que o ano que passou, 2019, o Pampa Debates marcou um espaço e começa 2020 com essas personalidades aqui, com pessoas com grande relevância na comunidade, com grandes trabalhos.
E eu acredito que o ano de 2019 que passou foi um ano maravilhoso, porque começou a reaquecer a economia, começou a ter emprego, renda, e esse é o princípio do desenvolvimento. E o Badesul, a gente tem 3 princípios e valores que a gente tem que se orgulhar na vida. O princípio da família, da comunidade e do trabalho. Quanto ao nosso Badesul, que é o trabalho da gente, realmente nós pegamos 2 exercícios há 4 anos e meio atrás, com 70 milhões de prejuízo, e fechamos 2019 com mais de 40 milhões de resultado. Então foi um trabalho árduo em equipe, de diminuição de custo, mas felizmente hoje o setor primário, o agronegócio, que é 30% das operações do banco, aqueceram, já aqueceu o setor empresarial, que estava... E também o nosso Badesul Cidades, que é o empréstimo aos municípios, que nós estamos com mais de 300 milhões em municípios, e realmente eu acho que fazendo o papel, um banco de desenvolvimento, ele é o balizador para que a economia seja em juros mais reais, mais ao encontro da sociedade, porque o papel de banco de desenvolvimento é banco que faz dinheiro subsidiado. Dinheiro subsidiado é para gerar a economia, a roda girar. Então, foi um ano extremamente que passou feliz e agora muitas esperanças para 2020. Mas para ti que quer mudar de hábito, para todos nós, o Marum, por exemplo, está mudando de hábito. O Marum agora é só o uísque 21 anos, só o Royal Salud. Espetáculo, só no Royal Salud. Mudou de hábito. Mas para mudar de hábito, Marum, Calil, vocês estão mudando de hábito, ouça este recado da Unimed. Mudar um hábito é vencer desafios todos os dias. Eu desafio você a colocar mais cor no seu prato. A fazer amigos no modo offline. A respeitar o planeta, nos mínimos detalhes. A fazer da gentileza uma prioridade. E mesmo quando parecer impossível, ser mais forte que o sofá. Acesse mudeumhabito.com.br e escolha um desafio para você e compartilhe. Cuidar de você. Esse é o plano Unimed. Viu só? Aqui o bem-estar está sempre em pauta. Eu fico olhando para minha caneta Bic, só que essa escrita grossa, e fico me lembrando do Marum. Sabe por quê, né, Marum? Eu me lembro do Bolsonaro, quando lembro que usa só essa caneta. Quando me lembro do Bolsonaro, eu me lembro de ti, que aderiu agora, tio. Tu e o Lênio Streck. Eu não sei nem como é que vocês se uniram, tio, em dado momento. Em dado momento, vocês estavam em caminhos opostos. Eram perpendiculares, um atacando o outro. E agora vocês estão num caminho paralelo. Veja bem, o Paulo se refere às discussões que acontecem, até porque eu não tenho feito manifestações públicas. Tenho atuado em grupos restritos, como é o Pampa Debate. Eu, num certo momento, via que um grupo eu diria, bolsonaristas radicais, que eu passei a chamar da extremona no grupo, que o presidente Bolsonaro podia sair pelado da rua, que eles achavam que era bonito. Verdade é essa. A verdade é essa. É verdade, a verdade é essa. E eu estabeleci uma crítica a algumas questões. Mas acho que esse ano de 2019 passou, chegamos a 2020 e eu estou otimista. Primeiro, o presidente Bolsonaro deve estar mais preparado. Já foi um ano presidente. A experiência faz parte. Eu acredito que... Antigamente, tu analisava um governo, Marum, os primeiros 30 dias. Depois passou para 60. Depois, os primeiros 100 dias. Né? Agora não vamos esperar o primeiro ano. Não, eu acredito Quer dizer, quando as coisas não acontecem, os adeptos vão prorrogando esse tempo de avaliação. Eu acredito que esse ano deve ter sido também para o presidente e para o seu entorno um ano de aprendizado. Poucos presidentes assumiram sabendo ser presidente da República. Um deles foi o Michel Temer. Michel Temer teve 2 anos de governo e já chegou sabendo. Por quê? Pela sua trajetória anterior. Não, ele aprendeu tudo com a Dilma. Quem mais? Isso é verdade. Ele aprendeu tudo com a Dilma. Não aprendeu, não. O presidente foi 3 vezes presidente da Câmara, tem uma atuação, foi até secretário de Segurança de São Paulo. Então, chegou... O presidente Bolsonaro não chegou com essa condição, chegar sabendo. Eu acredito que se ele aproveitar
a experiência desse ano, ele tem condições de diminuir, digamos, os seus defeitos, que todos têm qualidades e defeitos, e eu estou muito otimista com 2020. Eu acho que nós podemos fazer em 2020 o que nós queríamos fazer em 2017, ou seja, chegarmos a um crescimento econômico de 2,5% a 3%, que é o que o Brasil está precisando hoje. Tem muita gente que quer prender. Prender é necessário. Devido ao processo legal, comprovada a culpa, cadeia. Agora, o Brasil Quem quer prender? Quem quer prender? Não, nós temos Ministério Público? O Ministério Público é parte não é prender. O Ministério Público é parte do processo, investigar e estando presentes as provas necessárias para que se busque a prisão de algum elemento, é parte do processo. Eu sou um defensor do devido processo legal. Eu acredito que eu sou defensor do seguinte: sou advogado, acredito que o advogado deve ter, digamos, uma devoção pelo direito de defesa. Obviamente, hoje nós temos muitos meios, a tecnologia, a ciência, as possibilidades tornam, digamos, o trabalho da investigação, dão condições a que o trabalho da investigação seja mais perfeito. Então, dão condições de que não seja necessário o estabelecimento do arbítrio para que se busque, digamos, no caso, aqueles que são responsáveis pela acusação, digamos, a polícia e o Ministério Público, para que se busque o resultado sem cometer o arbítrio. Então, essa sempre foi uma posição minha. Eu não tenho conhecimento do dia a dia aqui, das questões aqui do Rio Grande do Sul, mas acredito, agora que foi citada há pouco essa questão em relação à cidade de Livramento, acredito que deva ter sido feito um exaustivo trabalho investigatório. Hoje você tem a escuta ambiental, tem a delação, tem uma série de instrumentos que permitam que seja feito o trabalho, respeitado o devido processo legal e com eficiência. Meu caro Ney Mânico, o Mânico é um inquieto. Eu não vou falar, hein? Eu preservo as fontes, mas tem coisa que eu preservo mais que a fonte. Eu preservo esse ano de 2019, o Paulo entrou em 2020 ferido, né? Com a língua afiadíssima. Afiadíssima. O Ney Mânico é um inquieto, né? O Ney Mânico é um inovador, é um revolucionário. O mundo foi dos mais experientes, dos mais sábios, foi dos mais velozes. Hoje é dos revolucionários. Eu nem um revolucionário, lá 20 e tantos anos atrás, quando pensou Expo Direto, ele andava com aquelas plantas embaixo do braço, vendendo a ideia no poder público, vendendo a ideia para empresas, na imprensa, e todos dizem que é uma feira dessas, hein? Não me toque. Como diria um amigo nosso, é impossível. E está aí, empreendedora, realizadora. Hoje, para mim, é a feira mais organizada de agronegócios do Brasil. É muito gratificante quando você passa um ano de 2019, encerrado um veraneio, você tem pela frente muitos desafios, e quando você chega no final do ano, olha para trás, se vê que a economia cresceu, o negócio cresceu, o ano foi muito bom, foi positivo, e quando iniciamos então 2020 aqui, como diz o Dodge, para recarregar as energias, reencontrar os amigos, é muito gratificante, né? E com relação a Expo Direto, Paulo, eu acredito que isso é um conjunto de fatores. Eu sempre pensei que tem que sonhar grande, pensar grande. E aqui talvez o Calil não lembre, mas logo no início da Expo Direto, lá no ano de 2003, Calil nos visitando lá, nós sobrevoamos, foi o primeiro ano acho que teve helicóptero, e a gente falava de um projeto, né? E o Calil, por ser amigo, ele dizia, será que acontece? E a gente conseguiu nessa caminhada com apoio. Calil, deputado, secretário de Estado. Secretário de Estado. E aí, com o apoio do governo estadual, governo federal, das entidades, a gente construiu isso, Paulo. Eu acho que nada melhor do que a gente fazer alguma coisa quando se visa o bem comum das pessoas. Primeiro, dos nossos produtores, que precisam lá de entidades, de lideranças que busquem, junto com o governo estadual, federal, todas as entidades. E uma prova aqui, eu não posso deixar de reconhecer também o Marum, quando ministro lá do Michel Temer nos abriu as portas, todas as reivindicações para o agronegócio que nós precisávamos, nos encaminhou, nos apoiou e conseguimos muitos avanços. Então, a gente fica gratificado, porque
na nossa caminhada, a gente constrói relacionamento. E dos relacionamentos saem as oportunidades. E das oportunidades sai essa relação familiar, que nem o Calil falou. Você está iniciando, né, Calil? Uma neta. Eu já estou com 5 e agora para o próximo ano, para esse ano de 2020, mais 2 netos. Com 7 netos, então, Calil, é muito bacana mesmo. Então, fico feliz. Paulo Sérgio, você como embaixador ainda da em Brasília, elas não sabiam, ele ficou bem lá ainda. Viu? Mas que vovô jovem, né? Que vovô jovem. Mas o Paulo Sérgio, como todos sabem, é o nosso embaixador e tem uma parcela também importante nessa caminhada com o Troféu Brasil Expo Direto, que aqui já todos foram homenageados aqui nessa grande edição que o Paulo Sérgio idealizou como o Troféu Brasil Expo Direto, o maior evento de premiação do agronegócio brasileiro, não existe no país. Então nós iniciamos sempre agora no dia 1º de março a nova Expo Direto 2020 com esse grande evento e tenho certeza que vai ser o melhor e maior. E para se fazer alguma coisa diferente, nós fizemos então sim um lançamento em Brasília pela primeira vez na história, com 80 embaixadores, embaixadas, o ministro Marum estava, o Paulo Sérgio estava, muitos gaúchos estiveram lá prestigiando. Então foi realmente um evento muito bacana que projetou ainda mais a Expo Direto a nível internacional. São 149 embaixadas no Brasil, se não me falha a memória, Marum. E lá estavam mais de 80 embaixadas presentes nesse dia. E agora as informações do Cremers ao ar. Vamos a elas. Plantão Cremers. Os problemas da saúde no Brasil não se resolvem com a simples contratação de mais profissionais. Não faltam médicos, falta estrutura, condições de trabalho. A abertura indiscriminada de mais cursos de medicina tem feito a qualidade da formação cair consideravelmente. Precisamos priorizar a excelência. É exatamente isto que o Cremers defende. Acesse por maissaude.com.br. Fale, Calil Sepp. Olha como é importante iniciar 2020 com uma bancada de personalidades que têm foco, têm determinação e são empreendedores. Realmente, em 2003, com o Mânica, eu sobrevoei aquela área e ele dizia tudo o que ia acontecer. Existia um planejamento, existia uma estruturação e existia força e determinação. O Dodge, antes de iniciar 2019, ele estava com o planejamento de levar o Roberto Carlos além do horizonte para o mundo todo, levou o rei para o mundo todo. A gente viu numa emissora de televisão, no final de ano, o sucesso que foi. O MP, o lado institucional, o trabalho que ele fez agora de orientação e destravar as coisas, porque às vezes todo mundo tinha medo do Ministério Público, que o Ministério Público trancava as operações daqueles que queriam desenvolver. O Ministério Público fez um grande trabalho conduzido no lado institucional pelo Dr. Marcelo e o Marum agora como advogado brilhante. Então tu consegue reunir aqui nesta mesa e nesse Pampa Debates do primeiro ano aquilo que a gente tem que ter no nosso Brasil. O nosso Brasil está precisando de agendas positivas, nós temos que acreditar no nosso Brasil, nós temos que acreditar no potencial das pessoas e as transformações vêm com pessoas que querem mudar. E nós aqui estamos transformando com ações concretas. Então aqui um exemplo daquilo que a gente pode trilhar em 2020, que existe espaço, existe oportunidade. É nós querermos e desenvolvermos. Sérgio, deixa eu aproveitar do Ministério Público, Marcelo. Eu sou testemunho e quero falar. O Ministério Público, nessas novas gestões que veio aí do Marcelo, Fabiano, ele está muito sensível, ele está muito aberto a compartilhar as soluções. Isso é muito importante. É um compartilhamento que a gente busca para a melhoria dos processos. Então, o Ministério Público sensível, parceiro, flexível, sempre dentro da lei, lógico. Mas realmente, Marcelo, parabéns aí. Eu quero sintetizar isso no nome de um promotor, Daniel Martini. É isso, né?
Esse é o Daniel Martini. Vizinho aqui na praia, sim. Teu vizinho na tua praia. É um trabalha cara trabalha na área ambiental, mas é um cara que trabalha não com problemas, ele trabalha com soluções. Então, sempre que eu posso, eu rendo homenagem ao juiz Johnson, lá de Lajeado, ao Daniel Martini, que são aquelas figuras que não aparecem, né? Tá aqui, não, ele tá aqui na praia até. Tá aqui. Eu te pode convidar para participar do programa. Então, já eu convido ele. Eu vi ele agora antes de vir para cá. Mas deixa eu só. Eu sou fã dele de carteirinha. Deixa eu participei de alguns debates com ele, ele é espetacular. Sim. Ele trabalha comigo na área ambiental e é meu colega de concurso, é um cara excelente mesmo. Agora no Código Ambiental Estadual, nós fizemos toda uma construção assim para melhorar, não para melhorar o código, e a maioria das nossas sugestões foram acolhidas. E hoje tem um Código Ambiental Estadual muito bem equilibrado, assim, que permite o avanço de muitas questões, mas também sem abrir mão da proteção do direito ambiental, que é o direito de todos. Eu queria só comentar, agradecer ao Mânique, o Calil. Quando nós conversávamos um pouquinho antes aqui, né, antes de começar o programa, eu fui o primeiro promotor de justiça procurador-geral. E era essa a diferença que eu dizia, Mânica, com todo respeito aos outros, né? É que a nossa atuação enquanto promotor ela é muito mais próxima da comunidade do que a atuação enquanto procurador que trabalha só perante o Poder Judiciário. E a diferença que eu sempre dizia, mas por que tem que ser... A diferença é essa, tu desfocar da atuação vinculada sempre ao Poder Judiciário, porque o Ministério Público é muito mais do que isso. E, assim como, e essa relação com a sociedade, com o poder político, com a sociedade civil mesmo organizada, ela faz muita diferença. A gente conviver, a gente ouvir, entender, compreender as dificuldades dos outros, né? Isso faz muita diferença na hora de encaminhar soluções. E aí o que eu tentei transformar no Ministério Público, e as coisas estão acontecendo aos poucos, é que nós deixássemos de ser o demandante para ser aquele que ajuda a resolver problemas. Então eu criei a ideia, Calil, do MP resolutivo, e não demandante, resolutivo. Eu comecei a dizer o seguinte: quando eu vou ao judiciário é porque eu não tenho mais o que fazer, porque eu preciso tentar resolver as questões antes. Bom, vamos entrar em temas mais... Deixa eu dar uma temas mais abrangentes sobre o Ministério Público. Eu acho Senão vamos ficar concentrados no Ministério Público. Agora saber do Bolsonaro ou de Tite. Eu e o Bolsonaro é a última vez que eu fica fácil para ti ficar no Ministério Público? Não. Eu penso que o Ministério Público foi, digamos, empoderado de tal forma pela Constituição de 88 que ele não pode resumir a sua atuação a ser um demandante. Você está absolutamente certo. Ele tem que também atuar preventivamente, ele tem que atuar de forma educativa e tem que ter presente o princípio da razoabilidade. Sabe que a razoabilidade... Por exemplo, nós estamos aqui. Ali na praia agora tem mais de 1.000 pessoas caminhando aqui no calçadão, que é um calçadinha, mas virou aqui em Atlântica. Com pouco, né? Eu vi aqui um lugar que a duna começa a avançar sobre essa calçada. E não dá para mexer. Não, aí eu acho que não é razoável nós sermos impedidos, o poder público, de tomar alguma medida no sentido de evitar que essa duna interrompa esse trabalho. Tu viu que ali tem um lugar que já está estreitado pelo... Então, essa é a razoabilidade que eu penso que tem que estar presente na atuação do superpoderoso Ministério Público. O Ministério Público é poderoso. Nós já tivemos 4 quadras aqui de calçadão. 4 quadras. Aliás, eram 4 para lá e 4 para lá. E se tu escavares ali naqueles cômoros, tu vai encontrar essa. Isso já foi feito no ENDEF na época, queria fazer aquele projeto com a... Tipo Punta. Como Punta del Este, né? Como é que chama aquelas? São passarelas, né? Por cima dos cômoros. Escavou ali até para mostrar para o Ministério Público à época, isso, Paulo Olímpia, o procurador-geral, me lembro bem disso. Foram ali cavados para mostrar que já existia um calçadão antigamente ali, naquela área. E as dunas tomando conta. E tinha o estúdio Pampa bem ali na... Que eu me incomodei com o Ministério Público 1 ano por causa do estúdio da Pampa. Com licença, eu queria corroborar com o Marum. A DC7 tem o privilégio de poder atuar, né, e está atuando no Brasil com os seus eventos, com os seus shows, né, e em outros países. E concordo plenamente com o Marum, né, quando coloca este ponto da importância do Ministério Público ser preventivo, ser educativo, né, e aqui vale a ressalta para o Ministério Público Gaúcho, e da nossa relação aqui, vamos, né, citar aqui desde Mauro Renner, Eduardo Veiga Lima,
Lazen agora, o Marcelo, então, mais do que nunca. Bandeira Pereira. O Bandeira, com certeza. Esta relação em que você pode conversar e trocar ideias. Estou citando essa questão de quando compara com o Brasil, nós já tivemos situações de abuso absurdo de poder, né, do Ministério Público, contrário a este princípio da parceria, do público-privado. Da razoabilidade. Nós já tivemos eventos, né, que nós nos propomos a realizar em algumas cidades, onde o promotor, motivado por uma simples desejo de visibilidade, né, tem uma cidade do interior de Minas Gerais, em que o promotor, passado uma semana de um show da Ivete Sangalo, no tal ginásio, que foi realizado o show, entra com uma ação levantando a hipótese de que vai cair o teto, porque a dimensão do som do Roberto Carlos era maior do que tantos decibéis de uma turbina de avião, né? E com isso foi para a imprensa, né, levantando a hipótese de que vai cair o ginásio. Obviamente que toda a imprensa, né, foi dar destaque a isso. Nós fomos buscar os nossos meios legais para impedir, e a juíza envergonhada, a juíza da cidade, dizendo, olha, obviamente que isso é uma vergonha para o município, mas tenho que tomar algumas medidas, então vamos fazer uma perícia. Com isso, para-se a venda de ingresso, a população não compra. Depois de 3 semanas, comprovado que não tem nenhum perigo, o promotor se antecipa, um dia antes chama a imprensa e fala, olha, eu busquei as minhas informações, minhas pesquisas, estou liberando. Um dia antes que a juíza ia dar o... Então, esse é apenas um exemplo entre tantos, né, da dificuldade de se relacionar com o abuso do poder. Então, nós temos um poder necessário, né, que fiscaliza, que é um poder acusatório, mas acredito que falta, talvez, Marcelo, essa consciência em termos, né, de atuação do Ministério Público no Brasil sobre isso. E nas questões ambientais, então, nem se fala, né? Isso é um assunto delicadíssimo. Novamente, com realização de eventos ao ar livre, sempre tem que tirar as licenças, né, temporárias específicas para o evento. Também é uma tortura, é uma batalha absurda na maioria dos municípios do Brasil. Não são todos, faço aqui a ressalto para o Ministério Público do Rio Grande do Sul, de São Paulo, do Rio de Janeiro, né, que entraram nessa cultura de ser participativo. Então, só queria corroborar contigo, Marum, sobre esse ponto importante, né, da parceria, né, e da necessidade de compartilhar, né, todas essas informações. Banco com presença digital é fundamental. A tecnologia disso deixou de... Não tem como viver sem. Mas na Unicred as pessoas continuam sendo fundamentais, pois uma instituição financeira cooperativa é basicamente isso: confiança nos relacionamentos. A Unicred chama isso de prosperidade sem perdedores. Mas você pode chamar de respeito pela sua inteligência. Se isso faz algum sentido para você, venha ser um cooperado Unicred. Na realidade, Dodge, a gente sempre elogiou muito Santa Catarina, que lá tudo é ágil, lá tudo é rápido, por isso Santa Catarina está com esse desenvolvimento, enfim. Eu tive a oportunidade de estar lá na casa do Dodge, lá na Barrinha, e a gente ficou sabendo, não pelo Dodge, mas pelas pessoas de lá, pessoas importantes, né, os problemas que sofrem com o meio ambiente. Aí eu descobri que o meio ambiente, os ambientalistas, que eu chamo de ecólogos, ideólogos racionais, são piores que os do Rio Grande do Sul. É uma coisa impressionante. Todo mundo achava que... Agora eu fico entendendo, né? Santa Catarina é um espetáculo, está avançando, o Rio Grande do Sul regredindo, né? E, no entanto, meus amigos, lá não se reelegeu governador. O governador não fez sucessor. Elegeu um bombeiro. Por quê? Anti-PT, PSL, das histórias mais bolsonaristas. Da eleição passada foi a eleição do governador de Santa Catarina, sabe a história, né? Então tudo que ia bem passou a andar mal pela posição dos eleitores nas urnas. Mas essas questões ambientais, se tu pega país desenvolvido, vai para uma Nova Zelândia, que há mais de 50 anos uma colônia inglesa já faz coleta de lixo seletivo, não tem nenhuma praia que não tenha acesso asfáltico, que não tenha banheiros, que não tenha todo o cuidado do meio ambiente, mas tem
o cuidado do meio ambiente com oportunidade para quem queira empreender na beira da praia. Sabe qual é o sinônimo, Calil, aqui para todos nós? Então qual é o isso sinônimo? aí é um pouquinho assim de a gente se preocupar às vezes com coisas que vai me dizer que o nosso calçadão aqui hoje, que nem o Marum falou, houve um bom senso por parte do MP. Calçadinha. Mas para quem não tinha nada, para quem não tinha nada, já foi só um pouquinho. Né? Eu quero dizer até porque o Dói está envolvido lá com o embarcadeiro e graças a Deus está envolvido, né? Porque o Cais Mauá é o símbolo, no meu entender, eu quando penso em competência na gestão pública, é o Cais Mauá. O Cais Mauá é a transformação de Porto Alegre. É uma vergonha. 40 anos lutando desde que deixou de ser porto, para fazer daquilo lá uma área espetacular para o Porto Alegrense. É a transformação. Aí ficam os caras discutindo 700 metros de muro. O muro é 700 metros, o resto é Transurb. Tem 700 metros de muro. Aí vai desmanchar todo o Transurb para enxergar o quê? Os armazéns degradados, deteriorados, abandonados. E se não tivesse o muro, seria depósito de zumbis sociais ali naqueles beirais do Cais do Porto. Mas quando o Calil fala Nova Zelândia e outros países, nós não podemos esquecer que são países de primeiro mundo. Nós somos países de terceiro mundo. Se transformaram em primeiro mundo. Nós somos países de terceiro mundo. Segundo mundo. O Brasil, vamos dar um upgrade. Olha aqui, vamos dar um upgrade para o nosso Brasil. A cultura nossa, a impunidade nossa, as leis nossas são totalmente diferentes. Então não dá para fazer um comparativo. Nós vamos demorar muito para chegar no estado. É tudo cultural. Porque você entra no país lá, todo mundo tem responsabilidade, todo mundo respeita os deveres, as responsabilidades. E aqui nós temos essa dificuldade, é uma questão cultural. Então, eu diria assim, não existe no mundo, eu acredito que não existe no mundo, leis tão severas e tão boas como tem o Brasil em questão ambientais. Nós vamos em alguns países produtivos, eles não têm responsabilidade ambiental nenhuma. Eles plantam, derrubam, plantam na beira de rio, no agrotóxico, países envolvidos. E aí eles vêm querer pegar moral, essas ONGs aqui no Brasil, e aí você acaba entrando na onda que tudo é problema ambiental, tudo é degradação. Acho que não, acho que tem que ser visto muita coisa no Brasil. Você sabe que eu já fui menos ambientalista do que eu sou hoje, certo? Hoje eu entendo que realmente nós temos que hoje nós não teríamos Itaipu. Hoje não teríamos Itaipu. Não teria Itaipu, estaria lá Sete Quedas. Itaipu só existe em função do fato de que tanto no Brasil quanto no Paraguai os regimes eram ditatoriais. Ditatoriais não. Então, regime de força. Nós vivíamos a Redentor. Os presidentes. No Brasil, os presidentes foram eleitos, tais quais são eleitos nos Estados Unidos. Tu votou? Onde foram eleitos? Eu votei no meu representante, Eu votei no meu representante, o representante votou no presidente. Não vem com essa. Você pode achar. Não vem com essa. Você pode achar que a ditadura teve efeito. O meu representante foi valorizado porque ele elegeu. Pelo amor de Deus. Ele elegeu o presidente. O meu representante, o que eu elegeu o presidente. Eu era feliz e não sabia. Era. Então não houve ditadura. Tu, se estivesse lá naquela época, tu teria eleito o presidente. Me representando. Não, os presidentes eram escolhidos nos quartéis. Não. Se eu era aluno do colégio militar, eu podia ter votado. Eu podia ter votado. Eu era aluno do colégio militar. O Geisel não teve concorrente? Não, dentro dos todos quartéis eles tiveram concorrente. Não é concorrente. Teve concorrente do MDB. Paulo, uma coisa é você dizer indireta, que a ditadura teve aspectos importantes. Outra coisa é você negar a existência da ditadura. Se você apoiou, bravos. Agora, dizer que não houve uma ditadura no Brasil... Claro que não era redentora. A partir do momento que o tal presidente que tu elegia podia, com um ato institucional, fechar o Congresso, caçar mandato, isso não é ditadura? Isso não é ditadura? A única coisa que existiu, e aí é que os ditadores brasileiros aceitaram cumprir mandato.
Não fizeram como um Pinochet, que se eternizou, como o Maduro, que se eternizou, como aí o... Tá? Essa diferença houve. Tiveram a consciência de cumprir os mandatos. Agora, dizer que se você está sentado com o presidente da República, que tu pode, com um canetaço, fechar o Congresso, aposentar juiz, aposentar promotor, isso não é ditadura? Isso é ditadura. Prender e arrebentar é ditadura. Pode dizer o seguinte, não, a ditadura foi necessária, vocês podem dizer isso. Mas, quero dizer a ditadura foi necessária, foi boa. Agora, dizer que não houve ditadura, eu sou do movimento estudantil, sou da geração dos militares, mas nós estamos vivendo uma ditadura hoje. Nós estamos vivendo uma ditadura hoje muito mais perigosa, muito mais comprometedora do que se referem aos militares, né? Ditadura ou não, que é o processo digital. Hoje não tem leis, hoje não existe nada. Até o grande guru da atualidade, né, Yuval Harari, já menciona e faz esse alerta, que estamos numa ditadura, os governos não estão sabendo lidar com as leis sobre a questão digital. Falo do fake news, essas coisas, isso é café pequeno, diante de todo o processo da inteligência artificial, dos problemas todos que nós estamos vivendo hoje do mundo digital, sem regras, né? Sem regras. Existe toda uma suspeita, está aí agora o Donald Trump, né, com a possibilidade de impeachment sobre a questão digital, tá? A questão se a Apple tem a coleta de dados ou não. Então, hoje, antigamente, quando tinha todo o serviço de inteligência dos militares, era para quê? Para ter a coleta de dados, para ter informação de todo mundo. Hoje, a coleta de dados e o centro de dados está centralizado em todos, no governo, né? Então, só estou mencionando que com relação a essa questão de ditadura, né, de poder supremo, poder absoluto, né, isso tem que ser discutido hoje pelos governos, a questão de uma lei internacional sobre o digital, porque o digital hoje não é mais localizado. E para complementar, Paulo Sérgio, eu quero dizer que, na verdade, depois de tantas décadas, né, séculos, o processo da democracia e do capitalismo é o regime hoje, né, que vigora no mundo, felizmente, né, com tudo que proporciona isso. E lembrando que um pequeno período do século XVIII, Londres era o lugar mais corrupto do mundo. Então nós estamos engatinhando de uma maneira, na minha opinião, né, necessitando passar por esses processos todos e estamos encontrando os caminhos. Eu sou um otimista com o Brasil, como já foi dito pelo nosso Mânica, né, e cada vez mais porque o poder público, né, está se conscientizando da necessidade da parceria do público-privado. Desde as estradas, né, nós pagamos IPVA, pagamos impostos, temos o pedágio. Por que o IPVA? Se os pedágios, de uma certa forma, não estão garantindo as vias, né, de acesso. Então, eu acho que as grandes áreas públicas, né, veja lá no Rio de Janeiro o incêndio do museu, né, por descuido. Então, há uma consciência do poder público de cada vez mais, né, na minha área, na área da cultura, na área, né, do entretenimento, ter essas parcerias. Mas veja que em vários segmentos são assim. Então, os empreendedores do Brasil, caso da Expo Direto, enfim, tantos grandes eventos, é viável e é possível quando existe a disposição do governo, né, de facilitar, de proporcionar. Por isso que eu mencionei a questão do Ministério Público, salientei a atuação do Ministério Público do Rio Grande do Sul nessas tantas gestões. Nós temos a DC7 tem um grande empreendimento no Paraná, em Curitiba, também viável por questões ambientais, lá na Ópera do Arame, no complexo o Parque das Pedreiras, também nesse espírito. Então, de tudo que foi falado aqui da atuação do Ministério Público, na questão do governo, ditador, se tivermos a ditadura ou não, eu quero salientar a necessidade do poder público proporcionar, né, estimular e criar condições do empreendedor, né, empreender no Brasil. É dessa maneira que eu vejo que o Brasil vai para frente. Marum, não houve ditadura. Não houve ditadura. O que houve foi um cumprimento da legislação, da Constituição. Porque se o Exército, na época, não cumprisse a Constituição, o Brasil seria uma bagunça. Então não houve ditadura. Houve um cumprimento de um...
eu escolho você. Não, tudo bem, mas Quem declarou a vacância do cargo de presidente? Quem declarou a vacância do cargo de presidente? Outra coisa. Seus militares, fizemos a nossa parte. Deixa eu concluir. Deixa eu só concluir. Só concluir. As tropas se dirigindo pro Rio de Janeiro, o movimento de tropa. Segura aqui, responde. Quem diz isso? Se você me disser... Fizemos a nossa parte, vocês façam por vocês. Vamos fazer o seguinte, deixa eu falar um pouquinho. Foi ditadura, teve tortura, se vocês são a favor, que sejam. Mas negar que houve a ditadura é um absurdo. Não houve. Viu? Parei um pouquinho, Marum. Não houve ditadura? Parei um pouquinho, Marum. Eu bati palma pra ditadura. Eu aceito isso. Eu não. Agora você caminhou na marcha com Deus pela família e propriedade. Você era 1 milhão de pessoas naquela época. Agora dizer que não houve, nós não podemos negar a história, o fato. Houve a ditadura. Teve efeitos positivos alguns. Um que eu digo foi positivo. Olha aqui, Marum. Itaipu é um efeito positivo da existência de 2 ditaduras aqui Posso concluir? no Brasil. Fala, Mânica. Marum, eu respeito a posição. Agora, se nós perguntar pro Bolsonaro e o partido, outro vai dizer que não houve. E tu disse que houve. Então tá. Mas, então assim, não, peraí só um pouquinho. Marum, E desde quando eu sou comprometido a falar o que o Bolsonaro acha que eu tenho que falar? Só um pouquinho. Parei. Nem o Bolsonaro. Parei só um pouquinho. Nem o Bolsonaro. Só faltava essa. Eu tenho que ser papagaio de pirata de quem quer que seja. Só falta uma coisa, Marum. Só um pouquinho. Nem o Bolsonaro e eu também temos o direito de estar ouvindo o que tu está dizendo. Mas por que não? Então respeita. Se eu estou ouvindo o que tu está dizendo, eu estou ouvindo o que tu está dizendo, você está errado. Respeita. Assim como nós respeitamos. Não dizer que tu é o dono da verdade. A Venezuela é ditadura? Aí vamos voltar pro Brasil. A Venezuela é ditadura? Vamos voltar pro Brasil. Não é uma democracia. Não é. É uma democracia. O presidente Eu já penso que a Venezuela é uma ditadura. O presidente lá é eleito como tu quer, pelo povo. Viu, Marum? Mas assim, ó. Uma sucessão de mandatos, de mudança na Constituição, conquistada a ponta de baioneta. Marum. Venezuela é ditadura. Marum, vamos falar das coisas boas do Brasil. Você esteve no governo. Sim. Muitas coisas boas. Mas muita coisa errada também. Sim. Então o Bolsonaro está aí. O governo Temer não era Você falou muito legítimo, bem. Então, o governo Temer era um golpe. O golpe também entrou como vice. O governo Temer se estabeleceu a partir de uma ação constitucional, certo? No sentido de que presentes estavam os requisitos constitucionais de uma Constituição oriunda de mandatos populares, não da baioneta, e que levou a uma ruptura do governo Dilma e chegada do presidente Temer ao poder. Vamos dar mérito a quem merece. Hoje o Brasil está entrando para uma nova fase, que nem você falou. Queremos um crescimento. Hoje o Bolsonaro montou um excelente ministério, competente. Quase todo militar. Está muito bem protegido pelos militares e com muita competência. Porque se fosse um outro presidente, eu não acredito que nós estaríamos aqui hoje tranquilo. Porque poderia dar uma convulsão social. O Bolsonaro... França, Itália, Chile, Argentina ou mesmo Portugal, a Vinhos do Mundo importa os mais emblemáticos rótulos de cada país para que você viva assim o melhor do universo dos vinhos. A Vinhos do Mundo especializou em vinhos para atender você, a cada um de nós. Passe em uma das lojas da Vinhos do Mundo, na Cristóvão Colombo, 1493, na Getúlio Vargas, 1135. Presta atenção, depois eu faço pergunta e não sabe responder. E na Lípio César, 203. Bom, e vocês vão deixar os dois debater sozinho aqui? Não. Eu não vou perguntar. Nós sabíamos que a presença Eu não vou perguntar pro Marcelo Dornelles, que ele já se revoltou com o Bolsonaro, por causa aí dessa quarta instância que foi criada aí, dos juízes garantistas. Mas nós falamos sobre isso, que eu achei que era do tema principal. Sim, porque não era para ser, mas eles desvirtuam tudo, é para ditadura. Foram para Venezuela? Não, agora é com ele. Por que tu te revoltaste tanto? Porque tu está contra a OAB? Há um enfrentamento OAB, Ministério Público e Justiça? Eu não diria... É comigo? Sim. Ah, tá. Não, eu diria não OAB. Não. Até porque... Mas a OAB é a favor. Não, é que a maioria dos advogados não advogam na área criminal, é uma parte. Então, essa é uma questão que interessa muito a advocacia criminal. Então, por óbvio que o juiz de garantias nem o PT conseguiu fazer.
Tá? Acho que vai criar um problema enorme para a justiça brasileira como um todo. Eu não diria que eu acho que não é uma questão de direita e esquerda, é uma questão punidade e impunidade. Nem o PT que puxou para a ideologia foi tu. Não, porque... Nem o PT... com a sua ideologia fez. Esse projeto do juiz de garantias veio do primeiro mandato do Lula e nunca conseguiu. Aí agora com o Bolsonaro conseguiram passar. Por interesse bem diverso, a gente sabe qual é. O Bolsonaro é um ditador ou não? Não é um ditador, foi eleito pelo voto popular. Quer dizer que ser eleito não significa ser ditador? Depende de como ele se comporta, né? E especialmente na questão sucessória. Então você está confirmando que o Maduro não é um ditador? Não, tá bom, Maduro é um ditador. Não, fiz uma pergunta. É um ditador. E antes, Bolsonaro antes não que é acabe ditador, o programa, no Brasil houve ditadura sim, para ter a minha opinião, não entrei antes no debate, houve ditadura sim, isso é óbvio, não podemos negar os fatos nem a história. Não, o Ministério Público só pode acreditar nisso. Não, mas por que não? Eu tenho que conhecer os fatos. Não é uma questão de Ministério Público, é questão de realidade, é questão de. Tanto é que a força que tu tens vem da Constituição Cidadã, essa do Sarney lá, do Ulisses Guimarães. Com certeza. Acho que a Constituição democratizou muito esse país. Quero dizer que a questão do juiz de garantias ela vai criar muitos problemas. Ela foi pensada para criar problemas, para criar nulidades. Estou dizendo hoje aqui, pode me cobrar daqui a 1 ano, 2. Foi feita para criar nulidades, foi feita para proteger, sim, a questão da corrupção. E isso vai nos criar problemas enormes em todo o Brasil. Vamos deixar o ponto final. Tá. Que nós temos eu acho que o maior problema da sociedade é fundo partidário. Eu acho que nós estamos iniciando 2020, botar mais de 2 bilhões de reais. Se o cara quer ser um engenheiro, ele vai lá, estuda, faz empréstimo para se tornar um grande engenheiro. Agora vai dinheiro público bancar para o cara ser um deputado, para ser prefeito. Onde já se viu um país em desenvolvimento, um país que tem que melhorar as condições de hospital, tem que estar bancando... Então vamos dar uma atenção. Tu preferes? Isso aí é um absurdo. Qual é o gimo que tu preferes? O gimo cupim, o gimo limpa-vidros, o gimo penetril? Qual é o que tu preferes? O que traz soluções. Todos trazem. Então, o gimo anticupim. O anticupim. Os caras de pau. Nós vamos agora ao ponto final com o gimo qualidade comprovada. Ponto final, oferecimento produtos Gimo, qualidade comprovada. E agora, no ponto final, nós vamos ao nosso PhD em Oncologia, titular do Clínicas, do Ernesto Dornelli, sócio fundador do Instituto Oncológico Kaplan, mais jovem membro da Academia Brasileira de Medicina, acho que nem sei se é ainda o mais jovem, mas era até bem pouco tempo atrás, né? O mais premiado médico brasileiro do exterior, o nosso querido amigo Dr. Gilberto Schwartzman. Fale, Dr. Gilberto. Olá, Paulo Sérgio, tudo bem? Você que fez 50 há poucos dias, já falou com o seu médico sobre o exame do PSA para prevenir o câncer de próstata, já? Que bom, Paulo Sérgio, pois é assim que os homens que amam a vida como tu e querem viver muito tempo devem agir. Meus parabéns. Não esqueça, medir o PSA no sangue a partir dos 50 previne o câncer da próstata. E agora no nosso ponto final, deixa eu ver, eu vou começar por ti, Calil, ponto final. Vou começar por beleza. Ainda bem que tu julga certo. Primeiros mais feios. Primeiros mais feios. Não, o meu ponto final é que nós sejamos esperançosos, otimistas. Eu acho que nós temos que acreditar que 2020 vai ser um ano de parcerias. O poder público, às vezes, aquilo que ele não tem condições de cuidar, ele tem condições de arrumar parcerias público-privadas, ele tem que saber aonde ele sabe fazer gestão, porque o bem comum da sociedade está no dar serviços para a sociedade de qualidade. Então, eu acredito no nosso país e estou iniciando 2020 esperançoso para nós ter mais emprego e renda. Tendo emprego e renda, ameniza muitos problemas sociais. A sua continência vai para quem hoje? Nós somos um país presidencialista. Hoje nós vamos fazer a continência... Nós não, tu, né? Nós vamos fazer a continência a quem? Esperançosos no governo do Estado, esperançosos no Brasil. Então, aos que hoje detêm mandatos eleitorais eleitos pelo voto direto. Carlos Marum.
Bom, aqui no programa foram levantados assuntos que cada um deles seria motivo para 2 programas. Bom, não é um problema, vamos fazer outro. Vamos, estou à disposição sempre, né? Então eu vou deixar só algumas posições firmes. Mas aí tu promete que vai deixar os outros falar. Vamos daí, em outro momento, poder. Primeiro, sou favorável ao juiz de garantia. Penso que quando se acabou com o financiamento privado, se criou a necessidade do financiamento público, então penso que deve existir algum fundo eleitoral. A democracia, ela tem que ser financiada por alguém, ou tem que ter financiamento, ou público ou privado. Não pode depender simplesmente do dinheiro que os mais aquinhoados têm no bolso para disputar as eleições. Então, mas isso é coisa que nós vamos ter que discutir. Viva a democracia! O Bolsonaro só é presidente em função da democracia. Certo? Por quê? Porque se os militares não tivessem a maturidade que tiveram, no momento em que as vivandeiras cercavam os quartéis pedindo uma intervenção militar e tivesse havido uma ruptura, Bolsonaro não seria presidente. Você já viu militar dar golpe para botar capitão de presidente? Se militar dá golpe, porque presidente é general. Então, o Bolsonaro é fruto da democracia. E eu, nesse sentido, faço a minha continência. Expresso o meu otimismo com 2020, penso que teremos um bom ano de 2020 e presto a minha continência a um homem que foi importantíssimo nesse processo. Hoje, extremamente debilitado por uma doença feroz, que é o general Vilas Boas, que nos momentos críticos em que, repito, os quartéis eram cercados por vivandeiras pedindo ditadura, ele disse: vivandeira, saiam da frente dos quartéis, porque as Forças Armadas brasileiras têm maturidade e vão manter o processo democrático. Minha continência vai para o general Vilas Boas, que foi comandante do Exército no tempo em que fui ministro e com quem eu tinha conversas quase que semanais durante aqueles tensos momentos que vivemos, tendo cada um a sua parcela de responsabilidade na condução do país. Marcelo Dornelles, seu ponto final. Meu ponto final, eu queria resgatar a questão do presidente Bolsonaro e eu tenho sido crítico em algumas situações. Acho, viu, Mônica, que na área de você, na área da agricultura, na economia, acho que na saúde dá para se perceber assim que o país é melhorando. Mas, por outro lado, às vezes sempre... eu nunca concordo com tudo ou nada. Tá tudo bem, tá tudo errado. Então, eu acho que sim. Por exemplo, na área da educação foi péssimo o primeiro ano do Bolsonaro. Péssimo. Na área de direitos humanos nem se fala. Foi terrível a área de direitos humanos. E acho que na justiça... Dessas áreas? Trocaram todos, né? Weintraub hoje... E a Damares. A Damares é caricata. Esqueci que era ministro. E criticar o Bolsonaro, depois alguém passar o Rovental, tu é ministro, ele correr, tentar tirar e dizer que foi por aí. Aquela faz parte. A Damares é caricata, né? Agora, o que me preocupa mais, assim, é o meu ponto final e vai já ser a minha continência, é a questão do ministro Sérgio Moro. Acho que ele foi decisivo na transformação do país, ele foi decisivo na eleição, sim, do Bolsonaro. Acho que ele não deveria ter sido ministro, essa é a minha opinião, eu disse desde o início, e acho que ele vem sofrendo um processo de fritura permanente, desidratação, fritura. Acho que ele não vai resistir ao final desse próximo ano. Surja logo a vaga no Supremo. Acho que ele não vai resistir, porque ele vem sendo fritado. As posições dele que eram claras e que era aquilo que o país, a sociedade esperava que acontecesse, não estão acontecendo. Veja a questão do COAF, veja agora a questão do juiz de garantias. São exatamente questões que vão contra todo o discurso de combate à corrupção, de combate à impunidade. Então são fatos concretos que vem acontecendo, ele vem sendo fritado. Então acho que nós esperávamos um prestigiamento muito maior e que as posições essas fossem defendidas por todo o governo, e não é o que vem acontecendo. Então o meu ponto final é esse, e a minha continência é ao ministro Sérgio Moro. Lei César Mânica. Bem, Paulo Sérgio, ponto final, eu gostaria aqui de deixar uma mensagem de muito otimismo, e nós precisamos olhar para frente. Olhar para trás é só história passada.
olhar para frente e ver o que nós podemos fazer para um Rio Grande melhor, para um Brasil melhor. E eu quero dizer que essas discussões e posições são importantes porque a democracia permite isso. Mas o mais importante é nós reconhecer que houve avanços no governo do Estado, começando lá no Antônio Sartori, quando fez algumas mudanças importantes, agora Eduardo Leite também. Antônio Sartori? Tu elegeu o Antônio Sartori governador do Estado? José Sartori. Ah, pô, tu vive com o Antônio na cabeça. José Sartori, o Eduardo Leite, Michel Temer também fez algumas mudanças importantes, o Bolsonaro aprovou medidas importantes, então nós temos que olhar para frente. Mas eu queria fazer minha continência hoje a um empresário, em nome dele, a todos os empresários do Brasil, ao Dodge, pelo tudo que se faz de geração de emprego e de renda e o profissionalismo que existe no setor privado. Então, minha continência ao Dodge e, em nome do Dodge, a todos os empresários brasileiros. Então vamos ao Dodge. Aqui era por beleza, começamos no mais feio, vamos terminar no mais bonito. Bom, obrigado Mânica, obrigado pela mensagem, pelas palavras, fico realmente sensibilizado, lisonjeado e quero também aqui, como todos, né, dizer aqui do meu otimismo com relação ao Brasil. Eu acho que nós passamos por um processo, como eu já salientei aqui, né, viva, né, o capitalismo, viva a democracia. Acredito que o liberalismo, sem dúvida, né, a economia liberal, enfim, tudo esse processo. E vale salientar que, como empreendedor, né, eu faço parte da sociedade de uma empresa que atua em todo o Brasil e em vários países da América Latina. Estamos preparados, acho que isso é uma notícia que nós ainda não divulgamos, mas a DC7, junto com o nosso grupo de empresas, disponibilizamos para este ano um investimento de R$1 bilhão. Estamos preparados para isso em várias frentes. Sendo que importante no Rio Grande do Sul, mais precisamente em Porto Alegre. Eu não engravido notícia, mas essa eu vou preservar, a pedido do meu amigo Dodge, mas tem investimentos importantes para Porto Alegre. Obrigado, Dodge. Nós estamos com essa disposição, mas eu estou citando isso não para fazer uma autopromoção da empresa, mas para citar que, diante desse momento da economia, do sistema, de todo o processo, e olhando para frente, a médio e longo prazo, os candidatos que se apresentam, né, para as próximas eleições, mesmo ainda distantes 3 anos, mas os candidatos que eu tenho conhecimento, que se apresentarão, já estão, né, se fardando para entrar em campo na disputa da presidência, todos nos motivam a cada vez mais a investir, né, no Brasil. E vale aqui um registro que o processo do impeachment, né, o que interrompeu todo aquele processo, todo aquele caminho errado que o Brasil estava seguindo, que estava afugentando os empresários, estava inibindo os empreendedores, né, de toda essa corrupção que apareceu, muito bem salientado, e a continência do Marcelo com relação ao Sérgio Moro, que também tem o meu reconhecimento. Tomara que seja candidato. Eu sou mais otimista com relação ao processo dele no governo Bolsonaro. Eu acho que sim, não será, acredito que não terá o desgaste que se imagina, mas quero salientar aqui cada vez mais, né, o meu otimismo, né, como todos aqui dessa bancada, dessa mesa, com relação ao Brasil, com o processo político, e principalmente porque o governo, os atuais governantes, né, distanciando aquele período, né, dos trabalhadores, ou melhor, de uma boa parcela dos políticos, né, do Partido dos Trabalhadores, que comprovadamente, né, estavam dificultando, encaminhando o Brasil para um processo negativo. Eu acho que nós estamos agora, né, nesse momento de fazer a nossa parte. Então aqui fica a minha mensagem, e a minha continência, queria aqui celebrar, queria colocar 2 pontos. O eleitor brasileiro, que está amadurecendo, provou nessas eleições, né? E o empreendedor, né? Empreendedores como Ney Mânica, né, com a nossa Expo Direto, que é realmente uma referência na América Latina, né? Todos os empreendedores, e salientando essa relação com o governo, com o poder público, né? Que eu acredito que seja o caminho para o Brasil cada vez melhor. Bom, a minha continência, eu acho que tu desse uma continência muito boa, mas para não repetir, eu acho que a continência para o Dodge seria merecida, como para qualquer um de vocês aí que fazem um excelente trabalho nas suas áreas, né? Mas a minha continência vai ao presidente Bolsonaro. Parabéns. Por algumas razões. Primeiro, ele montou 60% do ministério dele
altamente competente. E eu começaria com Paulo Guedes e seguiria com Tarcísio, ministro da Ciência, ministro do Desenvolvimento, que é o segundo. Não é um ministério 100% perfeito. A Tereza Cristina seria a minha terceira mais votada. Você sabe quem lançou a Tereza Cristina, quem colocou a Tereza Cristina na política? Foi candidata contigo ao governo do Estado. Foi quando eu fui candidato a governador do Estado. E ela foi tua candidata a vice. Ela nunca tinha participado, me falaram dela, eu fui à casa dela convidá-la para ser vice. Ali que ela entrou na política e está desempenhando um grande papel. Então, a minha continência ao presidente Bolsonaro. Tenho as minhas divergências com ele, faço críticas a ele, pontuais. Tu sabe que nós temos que bater uma continência em nome de todos os teus telespectadores, que o Paulo Sérgio merece também a nossa continência, tá bom. Que continue com não, aí não vale. o Pampa Atualidades, com esse debate brilhante, que 2020 continue com esse debate assim... de alto nível, porque aqui se expressa aquilo que se sente, que se tem convicção, e o Paulo Sérgio é um belo mediador, porque ele provoca bem, né? Sérgio, a minha anticontinência é para o Silon, prefeito de Xangri-Lá. Aliás, uma palavrinha final, o que vocês... Falar em infraestrutura, primeiro eu quero aqui parabenizar a CCR, que ganhou a concessão de várias rodovias, inclusive a 386, e eu falava para o presidente da CCR, o Fausto, de que realmente agora a gente parece estar andando numa estrada de primeiro mundo. Conservação, recuperação, estão instalando pedágio, então a CCR é o nosso cumprimento, e que é um fator positivo. E um negativo é que você vem em Xangri-Lá, vem em Atlântida, os buracos aqui são os mesmos, não se vê uma melhoria no centro de Atlântida, lastimável. Aqui os buracos, aqui na esquina dessa rua de trás, aqui do nosso lado, aqui da Saba, no centro, os buracos continuam os mesmos. Os buracos estão fazendo aniversário. Os impostos gerados pelos veranistas aqui da região. Calil, que foi da secretaria, pode também auxiliar no nosso pedido. Infelizmente falta planejamento, é mal organizado, dinheiro público tem suficiente para ser aqui uma cidade modelo. E essa cidade modelo, desde segurança, de infraestrutura, lamentavelmente falta planejamento e gestão. Nós temos aqui três, eu, o Marcelo e o Calil, temos uma atividade, mesmo que eu hoje esteja na iniciativa privada, trabalhando na iniciativa privada, temos atividade voltada ao setor público. Mas aí, temos Itaipu, o Mânica, tu não é conselheiro? Sou conselheiro de Itaipu. Itaipu é uma binacional. Sim. É uma experiência. É um homem internacional. Um dia que vocês quiserem, é maravilhoso. É maravilhoso. Agora, e nós temos aqui três figuras, expoentes da iniciativa privada. O Mânica, você, Paulo e o Dodge. E são campeões. Eu tenho que... Se fosse para ter continência, eu deveria. O Dodge é essa pessoa que faz as coisas acontecer. Tem uma capacidade de aglutinação. Aí tivemos esses dias o reinício das atividades da casa dele de futebol, é uma alegria total. O Mânica é esse campeão da tecnologia e você, Paulo? Você é o campeão da tecnologia. Tá bom. O Paulo é aí não vale, aí não você é o campeão. Não vale. Olha, você tem uma capacidade e campeão de canastra, imbatível na canastra. Imbatível na canastra. Eu tento ficar olhando, mas ele esconde o jogo. Eu quero ficar aprendendo, ele esconde o jogo. Campeão em tecnologia. Não, campeão de tecnologia. A arena lá que vai surgir lá em... O Marum colocou o campeão de tecnologia. Gostaria de apresentar aqui a inovação que nós vamos fazer na Expo Direto 2020, Arena Agrodigital. Vai ser um espaço para discutir inovações, tecnologia, garagem, startup, empreendedorismo, inovação. Vai ser o point da Expo Direto. Muito obrigado ao Dodge Sirena, muito obrigado ao nosso Marcelo Dornelles, muito obrigado ao Calil Sebe. Calma, onde é que tu vai, Ney? Nós estamos terminando o programa. Eu vou conseguir uma... O Ney não, a mãe dele já dizia, meu filho tem um bicho carpinteiro, não é verdade? Obrigado, Carlos Marum, Ney Vânica, meu querido amigo do peito. Tantos caminhos e tantas jornadas. Nós retornaremos sempre de segunda a sexta-feira com o nosso Pampa Debates, especialmente aqui do litoral, né, onde nós temos o prazer de falar diretamente da Saba, do Principado de Atlântida, mesmo não dá para dizer de Xangri-Lá. Aliás, prefeito, acorda, prefeito Silon. Esse é o meu desejo final no Pampa Debates. Obrigado, até o próximo.
Pampa Debates. Oferecimento GBOX. A proteção certa para a sua família. Unimed Porto Alegre. Cuidar de você. Esse é o plano. Biscoitos Zezé. Carinho que vem de família. E Banrisul Digital. Tudo no seu tempo.